Está no ar aqui pelo nosso canal do YouTube, mais um Nativíssimo, o podcast da Nativa. Primeiro, já quero que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dê aquele joinha e faça o seu comentário também aqui no vídeo, tá? Recebendo hoje com muito carinho essa dupla que arrebenta, Kleber e Cauã, bem-vindos. Opa! Obrigado, Teles. Obrigado pela oportunidade mesmo de estar aqui falando com vocês. Bom demais, que honra estar aqui no Nativíssimo. É uma satisfação muito grande pra gente poder estar falando com essa audiência maravilhosa. Faz tempo que vocês não vêm aqui, né? Um tempão que vocês não vêm. Aliás, vocês não conhecem essa nova sede. A gente está conhecendo a nova sede da Nativa hoje, né? A gente fica lá, hein? Furnado no estado de Goiás lá, né? É muito estranho isso, viu? Vocês não conhecerem aqui. É só o gancho pra gente falar dessa música que tá tocando demais aqui na programação. O pessoal tá adorando, eu particularmente adoro. Eu já era fã da versão original com o Dalto, música que marcou a minha infância, né? De 82, se eu não me engano. E agora vocês fizeram uma releitura, ficou bem legal, hein? É, a gente fica muito honrado, né? De poder interpretar essa música. É uma música difícil de cantar, né? Difícil? Eu particularmente acho. E tanto que a gente treinou muito, né, pra tentar fazer um negócio, porque cantar uma música do Dalto, assim, que é um clássico da nossa música brasileira, é uma responsabilidade muito grande, e graças a Deus deu certo, as pessoas estão curtindo muito. Hoje a gente já toca a música no show e a galera curte demais, então é um presente pra nós, né. E de quem foi a ideia de regravar essa música? A ideia foi minha, a gente sempre, na verdade, assim, contando a história certinha mesmo, a gente pensou de fazer Muito Estranho e Sonho de Verão, né? Foi um sonho de verão, sim, praia. Fazer um poporri, a gente queria fazer um poporri. Só que o Dalto 4 semanas de amor. 4 semanas de amor. Luan e Vanessa. Luan e Vanessa, justamente. E aí quando a gente foi pedir a liberação na época, o Dalto não aceitou, ele aceita regravar, ele aceitou que fosse regravada por nós, mas que fosse só a música dele. Tá. Né? E aí eu achei super legal essa situação, e aí a gente falou, é melhor, vamos gravar ela sozinha, porque essa música pra nós foi maravilhoso, né, porque realmente eu acho que a música é tão gigante assim que eu acho que interpretá-la inteira foi bom demais pra nós. Entendeu? É uma parada meio acústica, né? Tem os violões, ficou bem as cordas. Mudou um pouco o ritmo, né? Assim, ficou legal. Ficou mais sertanejo, sim, né? Então, realmente foi... Obrigado mais uma vez o Dalto aí. Foi gravado ano passado, é isso? Foi 2024? gravado ano passado. Foi. Foi lançado no finalzinho do ano ali. Sim. Setembro, outubro, né? Alguma coisa assim. E falar dessa música é realmente uma honra, viu? Foi um presente na nossa carreira. E saindo do presente, vamos para o passado, vamos conhecer melhor essa dupla Kleber e Cauã. Pessoa física, sou curioso, seu nome é Kleber mesmo? Meu nome é Kleber mesmo. Kleber do quê? Kleber Márcio de Souza. Kleber Márcio de Souza. Isso. E você, Cauã, é Cauã ou não? Eu sou Charles. Charles. É. Charles Máximo. Charles Rodrigues Máximo. E por que Cauã? Cauã foi o Kleber que me batizou com esse nome aí, ele me deu esse presente. Ficou bom. Ficou bom demais. Ficou bom. Kleber e Charles, ficaria legal Kleber também, né? Charles, ficaria bacana legal também. Meio americanizado, né? Kleber Charles. Charles, né? Ou Charles também. Charles, lá do Goiás. É muito R do goiano, esse Kleber e Charles. Muito R, né? Vocês se conhecem desde criança, confere? Desde criança, a gente... Como conta aí, como é que vocês se conheceram, de onde? Eu tinha dupla, Mirim, né? E ele também cantava com a irmã dele. Com quantos anos isso? Isso, eu acho que a gente tinha uns 8 anos, né? Por aí, eu mais velho que ele. E ele, acho que eu devia ter uns 8 anos, por aí. Ele já cantava com a irmã dele. E naquela época do Sandy Júnior ali. Como é que chamava a dupla, Cauã? Era Flávia o nome é engraçado também. Flávia Máximo e Charles. Aí, ó. Flávia Máximo e Charles. Duas criancinhas, 8 anos de idade. Isso. Legal. E ela parou de cantar, não? Parou. Parou de cantar. Foi para outro lado. Ela é da Polícia Federal. Polícia Federal. Não tem nada a ver com a música, né? Tá certo. E você? E você, Kleber? Eu estudei um pouquinho publicidade. Mas vocês moravam onde? Vocês são de onde? A gente morava, nós nascemos em Ceres. Ceres? Ceres é uma cidade polo ali no interior de Goiás, onde tem os hospitais. Então, basicamente, todo mundo nasce lá.
né? As maternidades estão todas lá. Então a gente nasce em Ceres, mas eu fui criado em Nova Glória, que foi criado num povoado e tal, meio de roça mesmo assim. E a gente se conhecia, pertinho, 22 quilômetros ali, os nossos pais se conheciam, que são professores e tal. E a gente começou ali, a gente se conheceu nessa fase, né? Aí ele com a irmã, você com a sua dupla, Mirim também. Com meu parceiro. Tá. E depois, infelizmente, nós sofremos uma fatalidade muito grande na minha dupla, que meu parceiro morreu de acidente. É mesmo? Conta mais sobre isso. Acho que eu tinha uns 13 anos e meu parceiro uns 14. Tá. E ele sofreu um acidente de carro na BR-153, que é onde a gente vivia perto ali da BR. A gente foi criado perto da BR, né? Infelizmente, esse trágico acidente tirou a vida do meu parceiro. E eu fiquei meio parado ali. Parou de cantar. Já não sabia meio o que fazer. Arrumei outro parceiro depois de um tempo. E fui lutando, né? E passado essa fase difícil aí, eu comecei a tocar na noite em Brasília. Tá. Isso né? com quantos anos já? Isso já com 18, 17 anos, por aí. E fui tocando a vida ali, tocando em bar, e cantando internacional, fazendo tudo, né, pra viver da música. Sim. E quando chegou um momento que eu vi que não ia pra frente mesmo, assim, desanimei e liguei pra ele. Mas antes, você foi estudar publicidade, é isso? Estudei publicidade, né, nesse intervalo aí, eu tocava na noite, estudava. Paralelamente tinha o seu trabalho lá. Estudei publicidade, mas não aprendi nada não. Só... mas acho que foi importante, né? Foi importante, acho que foi uma fase muito boa. Tem que ter um plano B, né? E nisso, quando eu vi que realmente, assim, não conseguia sair ali da noite, tocava nos bares e não estava conseguindo, eu liguei pro Charles, meu amigo Charles, que a gente se reencontrou ali, Orkut, MSN. Sim. Falei, cara, eu vou parar. Vou parar, vou tentar fazer outra coisa. Isso aqui. Em que ano? 2000 e... Isso 2008, mais 2008, ou menos. 2009? 2008. Aí quando eu chamei ele, falei pra ele que ia parar, ele falou, cara, eu conheço algumas pessoas de Goiás, a gente podia ir lá pra ver se arruma um parceiro pra você. E nisso eu tinha uma van, né? Uma van que era ali meio do projeto ali e tal, mas eu tava pensando de virar escolar, né? Falei, cara, eu vou começar a levar menino na escola aí pra sobreviver. E nisso a gente foi pra Goiânia. Ele falou, eu vou te levar em Itumbiara, que eu vou te apresentar. Quem era mesmo, Calma? Era o Diego Damasceno, um grande compositor. Sim. Damasceno, que é um grande compositor, cantor e tal. E nisso, na estrada, falei, pô, mas você não cantava quando era criança e tal? Aí ele falou, cara, cantava, mas... eu acho que não o Diego era Damasceno, muito... ele era dupla com o Fred, do Fred Fabrício. Sim. Que hoje é Fred Fabrício, sim, antigamente chamava Diego e Diliel. Tá. E o Diego era... E o Diliel, que é o Fred, o Fred também foi do Fred Gustavo, né? Que você tocou muito sucesso dele. Depois o Fred foi Fred Gustavo e agora é Fred Fabrício. Tá. Mas o Diego era a primeira dupla dele, lá atrás. Entendi. Diego Damasceno. Aí queria apresentar pra ele. Aí na época o Diego só tava compondo, não queria saber de cantar. Tava muito bem, estourou umas músicas com o Jorge, que o Jorge é de Tumbiara, são amigos e tal. E nisso, no caminho de Brasília pra Goiânia, eu falei, pô, você cantava e tal. Aí ele falou, acho que eu não curtia muito cantar, não sei, acho que ele foi, eu não sei. Aí eu puxei uma música ali dirigindo, puxei uma música do João Paulo e Daniel. Aí ele fez segunda certinho, eu falei, caramba, achei meu parceiro. Você lembra qual era a música do João Paulo e Daniel? Era aquela, eu tentei, eu lutei, fiz o possível, mas viver sem você é impossível. Só dá você na minha vida. E foi essa música, então, que foi o pontapé pra começar a dupla. Aí... o start. A gente parou em Goiânia, né? Amanhã a gente vai pra Itumbiara e tal. E eu passei a noite toda acordado, pensando, caramba, é ele, eu tenho que chamar ele pra cantar comigo. Mas fiquei imaginando como é que eu ia fazer, né? E nisso ele já acordou de manhã, já inventando uma mentira pra não ir no serviço, sabe? Porque eu preciso fazer não sei o quê. Eu falei, cara, é esse cara que eu preciso.
Ele, não, porque eu tenho uns negócios pra resolver e tal, hoje não vai dar pra ir. Eu acho que ele ajeitando pra gente ir pra Itumbiara, né? Aí eu saí do quarto e falei, cara, acho que meu parceiro é você. Aí ele, não, eu não posso, porque ele tava tirando o AB, né? Tirou, doutor? Não, cheguei a tirar, não. Não chegou, não? Não. Ele atrapalhou você, então? Ainda bem, né? Não, graças a Deus não tirei, porque não era o que eu gostava, entendeu? Então... O que você fez direito, então? Meu pai é muito tradicional e queria que a gente, lá em casa, só dava certo se fosse medicina ou direito. E medicina é difícil demais. Aí falou, sobrou o direito pra mim, né? E tem algum advogado na família? Ele é advogado? Minha irmã é advogado e meu irmão é médico. Sei. São os 2 irmãos que eu tenho. A irmã da polícia? Justamente. Certo. E você, nesse tempo aí, você fez o quê? Você cantava com a sua irmã lá na infância, tinha uma dupla com ela. Aí ela parou, foi estudar, foi ser advogado, polícia e tal. E você fez o quê nesse período até começar a dupla? Fui estudar também. Foi estudar, ficou estudando? Fiquei estudando Não cantou mais, nada mais de música? Não, aí era só por hobby mesmo. Tá. Fui estudar com muita dificuldade, né? A gente saiu do interior, foi pra Goiânia. Viveu em Goiânia um tempo, me formei em Direito. Mas o sonho era cantar mesmo, assim, tinha muita vontade. Eu sempre gostei de 2 coisas, bola e viola. Sim. Futebol e música. Boa. Então, essas 2 coisas, eu acho que se eu fosse advogado, eu ia advogar em alguma área ligada a direito autoral, alguma coisa que ligada à música, né? Ou ao futebol. Eu gosto mais das 2 coisas. Aí o Kleber puxou você. Aí o Kleber puxou. Mas isso não foi fácil assim, Conta não, aí, né? então, pô. É igual quando você tenta conquistar uma mulher bonita, deu trabalho. Ixi, só na orelha. Na realidade, eu tinha muito medo porque naquela época já tinha virado a chave, né? A família não aceitava mais negócio de música. Não é que não aceitava, eu imaginava isso. E falasse, não, agora que eu me formei, meu pai quer que eu seja advogado, quer que eu seja não sei o quê, eu vou falar que eu virei cantor, aí vai dar problema. Vai frustrar o seu pai, né? E aí eu não... Na época eu fiquei doidinho, quando ele chamou já perturbou minha cabeça. Só que eu não podia dar essa certeza pra ele, né? Diante das dificuldades que eu ia encontrar e enfrentar em casa e tal. Foi aí que aí a gente foi madurando essa ideia. Aí em 2009 a gente começou, né? 2009 a gente começou e eu já tinha os contatos em Brasília das casas que eu cantava. E aí a gente já começou... Aí começou a dupla nos barzinhos. Já começou tocando para um público legal, assim, para bares que eram bons bares e tal. Não começou assim... Então, assim, porque ele já tinha esse know-how já de conhecer os contratantes e tal. E aí me colocou já na saia justa, né? Porque eu não tinha experiência. Eu cantei quando era criança, mas não tinha experiência. E aí já comecei, assim, na guerra. Já me colocaram no meio da guerra lá e comecei a cantar já, sexta, sábado, 2, 3 shows por semana. Aquela vida fácil, né? O pessoal acha que é fácil, né? Vida fácil. É duro, tem que batalhar muito, correr atrás. Com certeza. E o nome quem deu pro Cauã, o Charles? Quem batizou? Você mesmo? Aí, na verdade, eu falei, cara, acho que Kleber e Cauã é legal, né? E uma coisa interessante que um dia eu encontrei com um empresário do Matheus e Cauã. Sim. E ele vivia em Brasília também. Ele falou, cara, eu sempre ouvia Kleber e Cauã e eu gostava do Cauã. E aí ele criou o Matheus e Cauã porque ele ouvia lá, né? E é uma confusão, né? A gente tava no show essa semana e tinha um cara lá e ele achava que a gente era o Matheus e Cauã, né? Então a gente já deu entrevista, o cara chamando a gente Matheus e Cauã. O Matheus Cauã também fala que as pessoas confundem muito com a gente. Mas assim, é só um parênteses aqui no meio dessa nossa história, que também tem essa ligação com o Matheus Cauã muito grande. E daí a gente continuou tocando na noite, conhecendo, né, aquela escola da noite, aquele lance de você tocar nos botecos e ter aquela galera já andando, aqueles fãs, né, que seguiam a gente ali na noite. A gente foi fazendo essa escola, né, e graças a Deus foi dando certo. Em 2012... o Cauã compôs a música Mel Nesse Trem. Sim, que foi a primeira a arrebentar nacionalmente, né? Tocou muito aqui na época no Peão Nativa. Sim, inclusive você era do Peão Nativa. Eu fazia o peão, hora mais peão, e tocava muito aqui nessa época. Tocava não só na rádio, mas
Nas baladas que a gente fazia aí, o pessoal dançava muito essa música, era muito... E a gente ainda era uma dupla da noite. Sim. Uma dupla de tocar nos bares ainda nessa época. E já tinha um empresário ou era uma coisa independente nessa época era ainda? muito desorganizado. Era o Kleber. Ele atendia o Kleber. telefone, mudava a voz para atender o telefone. É mesmo, Kleber? Conta mais dessa história aí. Falava que era o Edinaldo, né? E combinava o valor. Aí passou um tempinho, eu comecei a colocar o Rony para atender, que era um cara que tá com a gente há muito tempo. E depois a gente começou a vislumbrar ter alguém para cuidar da agenda ali mesmo, né? Mas era muito iniciante mesmo o negócio, sabe? Tinha até o clipe, vocês na lancha lá. Não, se for contar a história daquele clipe, então você não vai conta a história daquele clipe. Vou contar a história. Conta aí. Tinha um amigo nosso de Goiânia, muito amigo nosso. Ele, inclusive, é o produtor musical da música Mel nesse Trem. E ele é cantor, ele tem uma dupla, chama Maurício e Eduardo. Só que ele é meio envolvido a fazer de tudo, aqueles caras que faz de tudo. Aí ele estava envolvido em ser diretor de imagem, de clipe e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, vamos gravar um clipe lá em Caldas Novas. Eu vou aproveitar para gravar no mesmo dia o clipe da minha música, porque o objetivo dele era rodar em Goiânia, e vocês gravam na música de vocês, no Mel nesse Trem, que vocês vão rodar mais aí em Brasília mesmo, o povo não vai ver que o clipe foi feito no mesmo lugar. E aí foi feito com os mesmos modelos, o mesmo cenário, a mesma lancha, só as músicas que eram diferentes e os artistas, só mudou os cantores. E fez, e aí aconteceu esse negócio, e a música dele também deu muito acesso na época. Inclusive a gente fica como figurante no dele, né? Ah, vocês também aparecem no dele? A gente aparece como figurante no clipe dele. Pessoal, buscar na internet agora, qual o nome mesmo você lembra o nome do Eu Vou Pegar Você. Eu Vou Pegar Você. Maurício Eduardo. Maurício Eduardo. E aí o Mel nesse Trem também com Kleber e Cauã. É a mesma coisa. Assistam os dois clipes e vejam aí as semelhanças dos dois clipes aí. Muito legal. E essa música foi a primeira, então, que vocês que arrebentou pro Brasil, né? Essa música. Com essa música a gente viajou muito, assim. Sim. A gente tocou de norte a sul, assim, né, Cauã? Nós tocamos no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Foi a primeira mudança de patamar que teve na carreira do Kleber e Cauã, né? Que saiu, vamos supor, do inicial mesmo, do básico ali, para um patamar um pouco acima, de fazer alguns shows, de tocar em outros estados, em outras regiões. E aí foi bom de andar de avião, foi tipo tudo... assim, viajar de avião pela primeira vez. Então, foi ali que deu essa possibilidade pra gente. E depois do Mel nesse Trem, veio o projeto Resenha, isso? Não, aí nós gravamos o primeiro DVD, nós gravamos em 2015, com a música Sonho, né? E o projeto... Pra quem não lembra, é essa música aqui, ó. Por favor. Hoje eu reparei no seu batom, vi que a sua roupa caiu bem, que o seu perfume é tão bom e o sorriso lindo que só você tem. 2015. Aí nós gravamos. Essa sim, de fato, foi a que foi divisor de águas na carreira do Kleber e Cauã. É sua também ou não? Não. Essa música ela é do Juliano Chula, que é um grande parceiro da Marília Mendonça, foi um grande parceiro dela de composição, o maior parceiro que ela teve. E do Zeneto e Cristiano, da dupla Zeneto e Cristiano, que na época estava começando também, eram grandes amigos nossos, são grandes amigos nossos, e na época deram esse presente para nós. E essa música eu falo que foi um divisor de águas, porque até então a gente cantava aquelas músicas mais animadas, as músicas mais pra cima, né? Aquelas, os arrocha, aqueles negócios. Pegando aquela época do arrocha mesmo, sim. né? Assim, E a gente sonhava muito em cantar alguma coisa romântica. E as pessoas não viam a gente cantando algo romântico. Via mais como dupla da noite, de da balada, de balada, festa. Da bagaceira. Alegre, Sim, de hits, né? Daqueles hitzinhos, né? Sei. Que é um pouco pejorativo, na verdade, assim, o mercado não respeita muito, né? Você estourou o Mel nesse Trem, maravilha, mas e aí? Quero mais uma. E aí, você Quero sabe mais uma cantar pra tocar mesmo? na noite, né? É isso aí. E aí veio essa romântica em 2015. Essa romântica e trouxe um peso muito maior pro nosso nome, pra nossa dupla, né? Assim, como dupla sertaneja. Então, e aí lá em 2017 que veio o Resenha, né? Sim, fala um pouquinho mais então do Resenha. Virou um projeto, né? Não foi só um, não, né? O Resenha virou label, né? Sim. Virou algo muito ligado com o Kleber e Cauã.
E a gente gravou em Goiânia. Conta mais do projeto, de quem foi a ideia? Tua também? Esse tudo dele, o Kleber. Não, o Cauã, na tudo verdade, dele. É um gênio. Kleber é, pô. Na verdade, eu tava numa resenha com o Diego e Arnaldo. Sei. E naquela época do Snapchat, Uhum. e o Arnaldo cantou uma música ali com o Diego, e meu Snap encheu. Nossa, eu adoro esses caras e tal, não sei o quê. Eu falei, rapaz, o povo tá gostando do voz e violão. Aí eu saí de lá e falei, liguei, né, pro Cauã e pro Cleito, que é o nosso empresário já há alguns anos. Falei, cara, vamos fazer um projeto que chama Resenha. O nome vai ser Resenha. E o Cleito, já muito mais inteligente que nós dois, tava tendo uma praia artificial em Goiânia, que chama Deu Praia. Um projeto que não tinha sertanejo, mas tinha... Eu lembro que tinha axé, tinha rock, mas não tinha sertanejo lá. E a cidade estava achando muito legal esse lugar, que tinha beach tênis, praia, um lance meio que uma praia, Sim, assim, sim, com palco, sim. né? Uhum. E nisso, o Cleiton lançou o projeto Resenha lá, né? Mas assim, nisso, a gente já tinha apresentado na FS, que era o nosso escritório, que a gente teve um... Nessa época a gente já tinha, depois da Sonho, nós entramos na FS, que é o do Fernando Sorocaba. Sim. Né? E aí... E a gente trouxe meio que a ideia do voz e violão pro Sorocaba. Ele não acreditou muito. O Fernandinho, sim. O Fernandinho acreditou e falou, não, eu vou lá e participo com vocês e tal. E a gente levou esse projeto para Goiânia e nisso tinha a música Quase, né? Que é uma grande música. Inclusive hoje eu encontrei com o Rafa Torres, que foi o cara que deu esse presente para nós, junto com o Calimã. Cara, a música é realmente uma declaração, uma música diferente, né? Um reggae. Então, foi, acho que, uma grande virada também, assim, na nossa carreira, a música Quase. Não quero ser pidão, não, mas a música Quase é essa aqui. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Kleber e Cauã no Nativíssimo aqui no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de dar aquele like, ativar o sininho também, se inscrever no nosso canal. Então vamos dar sequência então. Estamos lá falando Resenha, um projeto que mudou também, mais um divisor na carreira de vocês, né? Com certeza, foi muito... o Resenha foi um projeto de releituras, né? Sei. De regravações. Uhum. Foi um grande pontapé nesse processo todo, depois que nós vimos aí de vários artistas fazerem esses projetos menores, de regravações e tal. E assim, o Resenha foi um dos pioneiros, né? Um dos primeiros, assim, naquela fase. E aí foi um negócio muito diferente, porque aí a gente viu a galera curtir todas as músicas do projeto. Ouviu o disco inteiro. Teve participações também, não? Teve. Nós tivemos Tribo da Periferia, né? Que nós gravamos uma música, uma mistura com rap. Tivemos Israel e Rodolfo. Tivemos também uma dupla tradicional da música sertaneja, André e Andrade. André e Andrade. Você vê que a mistura foi... Sim, foi legal, pô. Foi uma resenha grande. Aí tivemos o Fernando sem o Sorocaba. Sim, o Fernando Zor. Jean sem o Giovanni. Jean sem Giovanni. E tivemos a Taeme e Thiago. Também. Foi bem legal então, hein? Foi Isso em muito 2017, né? Isso em 2017. Tá. Teve o Saúde Mental também, foi mais pra frente. Esse foi do ano passado, Do ano né? passado. Antes disso, estamos em 2017, veio 2019, veio a pandemia. E alguém aqui ficou ruim. Foi. Né? Você pegou a Covid e você quase empacotou, cara. Foi difícil o negócio, hein? Conta pra gente como é que foi. Como é que foi essa fase aí? Rapaz, não como lembro é que de tudo muita coisa, aconteceu? não. Eu lembro de você dando entrevista aí na televisão, que parece que o teu pulmão 75% comprometido, coisa mais ou menos assim. Negócio Então, foi... assim, a gente estava num período sem shows, sem festas, de isolamento e tal. E ali foi em agosto de 2020, né? Que foi o primeiro ano da pandemia. Até aquele momento, pessoas relativamente novas, assim, com a idade que eu tinha, não se agravavam muito com a doença. Até então, não se via muito. E o meu caso, por ter sido agravado, gerou uma repercussão muito grande. E você não tinha nada. Você não tinha nenhuma doença
anterior? Nunca? Não tinha comorbidade, nada? Não fumava, Sim. não tinha problema assim. Tava tudo certo. Tudo certo. Era uma fase que ele tava, assim, bem atleta, né? É. Né? Porque quando começou a pandemia, eu resolvi fazer umas atividades físicas, porque eu fiquei com medo, né? Sim. E tentava ajudar meus pais e tal, fazer atividade física, para se por um acaso viesse a ter algum tipo de acometimento. Estaria preparado, imunidade bacana e tal. Justamente. E aí a gente ficou alguns meses fazendo isso, mas veio a doença, me pegou e eu fiquei muito mal mesmo. Passei meu aniversário lá daquela época. Foi, acho que no meu segundo dia de internação. Depois fui pra UTI, fiquei vários dias. Mas graças a Deus saí daquela. Minha família. Chegou a ser entubado, não? Não fui entubado. Assim. Na verdade, o irmão dele, que é meu amigo também de infância, mora em Rondônia, né? Na época ele era secretário de saúde em Rondônia. Ele deu um jeito de vir até Goiânia para acompanhar o irmão, né? Acho que isso fez toda a diferença, porque ele fez de tudo para não deixar entubar, né? Aí foi quando criaram aquela máscara VNI, né? Aquela máscara que evitava a intubação, assim, dava uma... Acho que ajudou bastante. Acho que o irmão tá junto ali, né? Seus pais também? Meus pais também, mas meu pai ficou também na UTI junto comigo durante um tempo, né? Eu saí, ele continuou, ficou muito mal. Esse meu irmão também ficou muito mal. Os 3 lá de casa ficaram 15 dias na UTI ou mais, todos eles. Então, os homens que ficaram... Mas todo mundo passou. Todo mundo passou. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Sequela teve, não? Não, para não falar que teve um pouquinho, né? Tem umas manchazinhas no pulmão, uns negocinhos e tal, mas eu falo que não, assim, em vista do que a gente passou, eu acho que isso não é problema. Foi difícil voltar a cantar depois? O pulmão é o fôlego, né? Como a pandemia continuou durante muito tempo, deu tempo de eu fiz muita fisioterapia e a gente veio voltando devagarzinho, não voltou de uma vez e tal, aí passou, né? Deu pra voltar. Muito bem. E você tá aqui, firme, forte, saudável, Graças cantando pra caramba aí. Falar de coisa boa agora, né, papai? Como é que é ser pai de... pai de gêmeas. De gêmeas. Tem a Isis e a Maia. Mudou muito sua vida? E minha esposa engravidou na pandemia, né? Mudou muito, mudou demais minha vida. Acho que a gente começa a enxergar a vida de outra maneira, né? Acho que o motivo maior para levantar todo dia e lutar, né? Então, minhas filhas, a minha família em si é o motivo de eu estar aqui, de eu estar trabalhando e lutando. Muito bem, e você? A família é meio grande, sabe? Também tem filhos, não? Eu tenho 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. Sim. E minha esposa já tá esperando o quarto. Trabalhar bastante, hein? Trabalhador, né, moço? Tem que cantar bastante agora, hein? Então, 4 filhos, não é fácil, não. E mudou então, também muita coisa, né? Muda tudo, o sentido muda, né? Muda tudo. Você conhece verdadeiramente o que é o amor, eu acho que depois que você tem filho, sabe? É um amor, assim, tão grande. Parece que é uma coisa... É muito... Dizem que o amor de mãe ainda é maior, né? Mas, assim... O amor que a gente sente já é imenso. A gente não vai ser mãe, então o nosso amor é... Eu também tenho uma de 5 e concordo plenamente com o que vocês estão falando aqui. É uma experiência que todo mundo deveria ter. Bom, estamos falando agora da paternidade, né? Estamos em 2000 Você teve seus 2020? 2021. Com crianças da pandemia, né? São crianças da pandemia. Crianças pós-pandemia. Aí sim, agora a gente vai falar do outro DVD o nome do DVD aqui, deixa eu até procurar aqui, é o Saúde Mental. Saúde Mental. Foi depois disso? Foi depois da pandemia. Na verdade, tem uma música lá que chama Saúde Mental, que fala do cara que já não aguenta mais a mulher e tal, e saúde mental. E a gente tem um amigo que é psiquiatra, ele falou, cara, acho que é legal, o povo tá precisando de saúde mental, mas assim, a gente não trabalhou muito isso, não, né? Na verdade, o nome é porque, pra dupla em si, era um momento sabe, aquele momento que aconteceu tudo de ruim. Agora vamos... E você, cara, agora vamos cuidar da nossa saúde, vamos, né?
vamos pra cima, vamos trabalhar novamente, Deus tá na frente, então foi isso. E nesse disco, Saúde Mental, que a gente gravou a música do Dalton, né? Muito estranho. Que incrivelmente foi a que mais andou do DVD inteiro, Está andando até hoje. Está andando até hoje, Tá né? bombando aqui na nossa programação, tocando bastante, o pessoal adora. A gente agradece demais, Nativa, bom demais estar aqui no Nativíssimo hoje, falando dessa música maravilhosa. Bom, estamos em 2025, tem coisa boa já chegando, já na área aqui, né? Já gravaram agora mais um projeto? A gente gosta muito de relembrar o que a gente viveu de verdade, assim, que foi a noite, aquele momento nosso nos bares. Tudo que a gente fez de releituras, de regravações, a gente trouxe de uma realidade que a gente viveu, né? E tem um lugar em Pirenópolis, que é um lugar muito bonito, assim, que fica no alto de uma serra, e com pôr do sol maravilhoso. A gente começou a ver esse lugar, falei, pô, vamos fazer. O nosso empresário visitou esse lugar, achou muito bonito, e a gente acabou de gravar, que a gente vai lançar agora. Já tá lançado, né? Já. Gravou em abril. Nós gravamos em abril. Agora há pouco aqui. Estamos lançando agora, sim, já tá sim. novinho. Tá. Resenha Piri. Resenha Piri. Porque as pessoas ali da região chamam... A resenha continua. A resenha vai continua, não longe. pode parar. E, Só ganha sobrenome. as pessoas que vivem ali na nossa região falam muito, vamos pra Piri e Sim. tal, né? Então ninguém fala E Pirenópolis, né? Piri, que curiosamente é a terra do maior ídolo da música sertaneja. Zezé. Zezé de Camargo, Zezé Mirosmar. de Camargo, É, Mirosmar. ele é Pirenópolis. nascido lá. Vocês moram onde hoje em dia? Em Goiânia. Goiânia mesmo. Goiânia. Tá, É. tudo bem. Então Nossa, vamos continuar Uma falando aí. curiosidade interessante, É. assim. A gente se conheceu, a primeira vez que a gente se viu, Kleber e Cauã, o Kleber e Charles, foi numa rádio. Mesmo? Numa rádio AM, no interior de Goiás, na cidade de Rialma, que é do ladinho de Séries ali. E a gente se conheceu numa rádio. Então, assim, a nossa história começou numa rádio, né? E continua em uma rádio, em todas as rádios do Brasil aqui que na tocam. maior rádio do Brasil, falando com vocês. Pô, muito obrigado, muito bom ter a presença de vocês aqui. Falando em entrevista em rádio, viralizou um vídeo aí esses tempos de vocês dando entrevista para um repórter mudo. Conta mais aí. Vocês acharam que era alguma pegadinha? Esse cara é famoso na internet, hein, Repórter mudo, conta aí do vídeo. Não, na verdade... Se puder colocar um trechinho do vídeo aí, vamos lá. Na verdade, a gente chegou para fazer um show em Araguaiana, que é do lado de Barra do Garças, no Mato Grosso. E a gente deu uma entrevista pro pessoal do SBT e tal, normal e tal, antes do show. E eu vi que ele era mudo. Porque ele ficava gesticulando pra mim, eu vi que ele era mudo, eu já sabia que ele era mudo. Tava do lado, a gente Sim. tava... Eu só não sabia que ele ia entrevistar nós, entendeu? Aí ele pegou o microfone dele e começou a entrevista. Na realidade, a gente esperou, a gente tinha visto que ele era mudo realmente, e a gente esperou que ele fosse só... Sei lá, não sei o que foi. Ele ficou no meio aqui, eu não esperei que ele ia falar, né? Que ele ia fazer a fala dele lá, né? E aí que foi o engraçado dele falar, que se ele só coloca o microfone, ou então a gente ia falar alguma coisa, né? Beleza, ia ficar por mas isso. quando ele começou, eu realmente não aguentei. Eu vi, eu falei, olhando pro vídeo, dá a impressão que você achou que era uma pegadinha. Falei, meu Deus, rapaz. E ele perguntou, você não entendeu nada, mas respondeu mesmo que você não entendeu. E eu você com medo, respondeu com que medo não entendeu. de ser desrespeitoso mesmo Sim. com ele, assim, mas aí rolou, né? Acho que o Cauã saiu muito bem. Também respondeu o que não entendeu, mas respondeu. E o eu, vídeo na realidade, viralizou. eu fiquei assim, e eu pensei que eles iam cortar, né? Que ia só pegar a minha parte, porque ele não conseguia falar. E viralizou, cara. Viralizou. Vocês têm uma boa relação com a internet, com as redes sociais? Como é que é? Eu acho que a gente tá aprendendo, né? A gente não é muito dessa era, dessa explosão toda, mas a gente se vira bem, né? Inclusive, falando do repórter mudo, muita gente fala, cara, isso foi pegadinha. Não, ele existe. Ele existe, assim, é famoso. Ele trabalha com isso. Sim. Entendeu? Ele cobre os acidentes que acontecem, as coisas que acontecem na região dele, né? Chama Adão Alves. Adão Alves. Né? O pessoal pode seguir ele aí na internet. A gente ficou, assim, muito, muito fã da história dele, de luta dele, né? Então é muito bacana.
Um abraço para você, Adão Alves. Tem uma história legal que o pessoal falou que contaram para você, então você pode falar da história da bicicleta. Como é que... porque ele vai para as coberturas dele de bicicleta. Ele não tem uma moto e tal, nem nada. E ele vai com a camisa, chega com a camisa toda suada, veste a outra camisa nos trinques ali e sobe para fazer as entrevistas. Então ele é um guerreiro, né? Sim, cara? que legal. É uma região muito quente lá no Mato Grosso é muito quente. Então a gente espera poder ajudá-lo mais, assim, porque é uma história de inclusão também, né? Exatamente. Imagina um repórter mudo, porque quando ele chegou... Todo mundo pode tudo. Com certeza. Cara. Não é? Nosso respeito, então, ao Adão Alves aí. O vídeo tá na internet, tá bombando até hoje aí. Gente, Kleber e Cauã, vocês querem falar mais alguma coisa do projeto novo? Quer falar da música Até Ficar Velhinho? É uma composição do Júnior Angelim. Gostei do nome. E da Marcinha. Da Marcinha, que é uma grande compositora também. E essa música ele já gravou, sabe? Faz parte da história dele. Acho que é uma das músicas que ele mais acreditou. E ele não liberava pra ninguém gravar. E esses dias eu falando com ele, falei, cara, e a música Até Ficar Velhinho? Ele falou, cara, você acredita que hoje eu pensei em liberar essa música? Aí eu falei, então libera pra nós? Aí ele falou, vou liberar. Liberou a música, que é uma música muito... que ele acreditou muito na carreira dele. E tem uma história linda, assim, de casal, né? É como se começasse ali o casamento e tal. É uma música muito linda que eu acho que tem tudo a ver com Kleber e Cauã, que a gente gosta de cantar romântico. E é bom você poder gravar uma música que vai perpetuar na vida das pessoas, né? Eu acho que Até Ficar Velhinho é esse tipo de música. Né? Tá nesse projeto? Tá nesse projeto, Resenha Piri. Encabeça o projeto, né? Que também é um projeto de regravação, de releituras, mas que tem algumas músicas inéditas, e essa é uma das que a gente mais acredita. Então, assim, é muito legal mesmo. Pra fechar, então, um trechinho, Até Ficar Velhinho. Que a gente fale eu te amo assim do nada, ter filhos pra alegrar e bagunçar a casa, que Deus conserve o nosso amor assim, até ficar velhinho, que a gente nunca vá dormir brigados, que eu não esqueça o seu aniversário, que Deus conserve o nosso amor assim, até ficar velhinho. Kleber e Cauã, Até Ficar Velhinho, aqui no Nativíssimo. Obrigado, meninos, pela presença. As portas estão abertas. Obrigado. Quando quiserem, cheguem chegando, tá? Tem contato aí, rede social, quiserem Rede passar, social, podem passar. @ Kleber e Cauã, Kleber com C, Cauã com C também. O pessoal pode seguir lá. Vamos que vamos, moçada. Lá tem todos os contatos nossos, todas as redes. Segue nós, galera. Vamos que vamos. Obrigado, viu? Obrigado. Ouça na Nativa, até ficar velhinho. Kleber e Cauã, no Nativíssimo. Até o próximo. Valeu, gente. Valeu, Obrigado, hein? obrigado.